2020, a gente sabe, é ano eleitoral. Mesmo com as eleições adiadas, as discussões e projeções dos candidatos continuam mesmo em tempos de pandemia. A lei eleitoral, que é de 1997, é taxativa no que diz respeito ao comportamento dos candidatos, sobretudo agora, com as redes sociais bombando mundo afora e na era das fake news. A gente vai saber mais, vai falar mais sobre o assunto, conversando agora com o professor de Direito Eleitoral do Centro de Ensino Jurídico Renato Saraiva Múltipla e mestre em Direito Público pela UFBA, o advogado eleitoralista Tiago Aires. Seja bem-vindo. Bom dia, senhor Tiago. Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Uma grande alegria poder falar com os queridos amigos da Rádio à Tarde FM, em especial do programa Isso é Bahia. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente sabe que a lei da ficha limpa foi um marco importante, não é, para a justiça eleitoral, forçando aí candidatos a mudarem suas posturas enquanto gestores. E o cerco que se faz agora em torno das fake news e de quem propaga notícias falsas, o senhor acredita que o comportamento dos candidatos também será mais cuidadoso durante essa atual campanha eleitoral? Jefferson, eu acredito, antes de mais nada, que o cerco ele tem sido construído de maneira equivocada. Eu fazia um estudo recente e li uma opinião muito interessante no seguinte sentido: as pessoas mais vulneráveis às chamadas fake news, ou seja, a postura da desinformação, não são aqueles que têm um nível de escolaridade menor, como muitos afirmam, mas sim aqueles que têm posição política, aqueles que têm um certo engajamento ideológico. Porque, segundo essa linha de raciocínio, muitos têm defendido isso, começam a defender com mais força, as pessoas hoje em dia, isso já é demonstrado pela psicologia social desde a década de 70, quando elas buscam a informação, quando elas pesquisam, quando elas interpretam, elas não estão pesquisando e interpretando uma informação, mas apenas buscam confirmar aquilo que já tem em mente, aquilo no que já acreditam. Portanto, é um viés de confirmação. Daí porque eu entendo que o cerco mais inteligente, mais eficaz, e isso o TSE tem feito, é no sentido de defender a conscientização, de exortar os partidos e os atores políticos a cada vez mais reverenciar a informação qualificada. É claro que os instrumentos que estão aí, eles ajudam, mas eu não entendo que seja o melhor caminho, digamos assim, enfatizar estas abordagens de controle, aumentar, exasperar a estrutura normativa. Isso aí definitivamente não é o caminho mais inteligente. O que nós devemos fazer é mergulhar em um processo de conscientização. Isso sim é o que pode modificar. Na verdade, toda vez que nós recebemos uma informação, nós devemos checar, devemos prestigiar os veículos que realmente se dedicam ao tratamento das informações, da boa notícia, e não se deixar levar pelo canto da sereia, que muitas vezes é realizado por veículos sem credibilidade e muitas vezes até pela própria cidadania, que vai repassando sem checar. Valendo lembrar que por trás de todo o canto da sereia há um convite aos rochedos. E, no caso, quem está sendo conduzido aos rochedos a um grande acidente é a própria cidadania brasileira. O senhor toca num ponto interessante, né? De nada adianta esse fechar o cerco, não é? Em torno de quem propaga notícias falsas, fake news, se não houver também, em paralelo, uma conscientização das pessoas sobre a importância de não compartilhar ou de até não simplesmente consumir sem uma reflexão essas notícias falsas. Agora, o senhor acha que tem sido eficaz esse esforço também nesse sentido de conscientizar as pessoas? Veja, Jefferson, à medida em que toda a sociedade hoje discute isso, e o ISA Bahia e o Grupo à Tarde são sinais muito claros dessa tendência, já é um avanço, sem dúvida alguma. Não é só o Grupo à Tarde, mas diversos outros grupos
diversos atores da sociedade, e a sociedade civil como um todo tem se debruçado sobre esse tema. O Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público, a Advocacia Nacional, enfim, todos os esforços têm sido realizados por todas essas importantes instituições, de modo que, claro, que hoje nós estamos em um patamar de compreensão, em primeiro lugar, e de tratamento dessa demanda, dessa realidade, que são as fake news, muito melhor do que há alguns anos. Mas não há nada de bom que não possa ser melhorado. Então, o esforço da comunidade científica, o esforço da imprensa, é exatamente nesse sentido, de aperfeiçoar. O Tribunal Superior Eleitoral tem feito diversas iniciativas, tem tomado diversas iniciativas, feito diversos congressos, eventos, desde o ano de 2017, para discutir essa temática. E de lá para cá, nós temos evoluído com resoluções, com a própria construção por parte e debate agora no Congresso Nacional, da CPI das fake news, enfim, tem sido feitas algumas ações importantes, mas é como eu tenho dito, o mais relevante disso tudo é o processo de conscientização, porque não se tem como ter controle na casa da pessoa, na privacidade da pessoa, na relação dela com um aparelho celular, com um computador. Então, o que a gente tem que fazer é contribuir para que a pessoa ela ganhe ainda mais um reforço no que diz respeito à sua própria filtragem dessas informações. Tiago, além das fake news, outra coisa que deve ser bem marcante nas eleições de 2020 é essa mudança das datas, algo que foi excepcional por conta da pandemia. Isso altera uma série de prazos, uma série de processos referentes ao processo eleitoral de 2020. Há, de alguma forma, o receio de um impacto negativo ou de uma sobrecarga da justiça eleitoral por conta dessa mudança quase que repentina das datas? Fernando, veja, eu não vejo dessa forma. Eu penso que todos nós, eu tenho dito isso, mais do que aguardando uma festa democrática, essas eleições serão uma missão democrática. Então, nós solicitamos muito, nós pedimos muito, nós a todo momento nas nossas relações pessoais, a gente fala dos nossos direitos, a gente luta pelas nossas garantias, sempre pedindo socorro, digamos assim, à Constituição Federal. Mas nesse momento é ela quem pede socorro a nós. Ela quem pede a nossa ajuda para a preservação da nossa democracia, mesmo em um momento tão difícil como esse. Por isso é que eu tenho chamado de uma missão, de uma grande missão pela qual nós estamos passando. Então os ajustes foram feitos exatamente para se preservar, em primeiro lugar, aquilo que há de mais relevante, o bem jurídico mais altiplano, que é a saúde do povo brasileiro, mas também para se preservar a saúde da nossa democracia. Então, houve a promulgação dessa emenda constitucional, a emenda constitucional 107, e a partir daí se operou ajustes em relação às datas, visando exatamente a manutenção da eleição neste ano de 2020, sem falar em prorrogação. Havia essa ideia de se prorrogar por parte de alguns. Isso foi, obviamente, evitado pelo Congresso Nacional, não foi acolhido. E, em consequência disso, com a nova data, no caso do primeiro turno, dia 15 de novembro, e o segundo no dia 29, houve as adequações necessárias. Então, o prazo das convenções partidárias mudou, do registro de candidatura, da propaganda, para você entender, as convenções do dia 31 de agosto a 16 de setembro. O registro ele passa a ser até o dia 26 de setembro. Propaganda após essa data, então, quer dizer, após dia 26, a partir do dia 27 de setembro. E houve alguns, digamos assim, ajustes específicos, como, por exemplo, a prestação de contas. Ela passou até para 15 de dezembro. Esse julgamento só em fevereiro de 2021, quer dizer, só depois da diplomação, coisa que acontecia antes, tá? Quer dizer, até como uma fase anterior à diplomação deveria acontecer a análise dessa prestação de contas. Enfim, são alterações que foram realizadas no sentido de se garantir as eleições dentro do que a Constituição chama de normalidade eleitoral, mas aí você vai dizer, mas que normalidade? Que normalidade se está havendo essa pandemia? Como é que a gente pode falar em normalidade? Pois é a normalidade possível, é a normalidade nossa de cada dia, é a normalidade que nós temos para hoje, dentro dos nossos esforços, dessa nossa missão, da nossa consciência da relevância da democracia, do nosso compromisso constitucional, é que se fizeram todos esses ajustes aí.
Tinha alguma outra questão? A gente falava mais cedo aqui no Isso é Bahia sobre a transparência dos gastos com recursos públicos pelos prefeitos no caso da pandemia do novo coronavírus. Eventualmente, a não prestação, a não transparência dos dados de compras e de gastos com a coronavírus pode ter impacto eleitoral para candidatos à reeleição, por exemplo? Podem, Fernando. Na verdade é o seguinte, eu tenho dito com muita frequência que a pandemia, ela passa, mas a responsabilidade fica. Então é muito importante que se compreenda que nós estamos vivendo uma pandemia, mas ao mesmo tempo é um processo eleitoral. Agora, eu fiz até uma live recentemente com o vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, e dialogar exatamente sobre isso com ele. Eu falo assim, olha, Humberto, o que é que acontece? É evidente que a gente quer o compromisso com a moralidade, e não pode ser diferente. Todos os prefeitos devem estar atentos a isso. Agora, também se é inconstitucional, eu disse a ele, fiz um trocadilho, digamos assim, uma provocação. Se é inconstitucional a atuação em desconformidade com o princípio da moralidade, também é inconstitucional você agir com frouxidão, ou seja, com ineficiência, digamos assim. Então, não é possível que a gente cobre moralidade, que a gente cobre eficiência na gestão pública, com gestores vivendo uma cena de terror, com medo de tudo. Então, é importante que também os órgãos de controle compreendam esse momento, porque tudo o que a gente não precisa no momento é de gestor acovardado. Eles têm que tomar decisões difíceis. Então, é importante que eles tenham as condições, o instrumental para isso. Agora, isso também não significa, por outro lado, que em nome dessa necessidade premente, desse estado que nós estamos vivendo, jamais visto, que eles possam fazer o que bem quiserem, não é assim. Então, por isso que eu digo, a pandemia passa, a responsabilidade fica. Agora, se houver abuso, é o que eu tenho chamado de abuso da pandemia, né? A pandemia é como uma justificativa para se tomar decisões mais rápidas. Se houver abuso disso, eventualmente pode haver uma repercussão no processo eleitoral. Veja, o direito ele é dividido apenas para fins didáticos, Fernando. É um fenômeno só, muito complexo, mas é um fenômeno só. Então, quando você pratica uma conduta, há diversos efeitos jurídicos, consequências jurídicas, portanto, que se projetam na esfera de responsabilidade de cada um que age. Então, quando um gestor público ele comete uma determinada conduta, essa pode ter uma, digamos assim, uma sanção prevista de uma disciplina tanto na área civil, na área administrativa, no eleitoral, no penal, tributário, por aí lá vai. Então, esses comportamentos serão verificados sobre todos esses espectros, sobre todos esses ângulos, e, eventualmente, o gestor poderá, sim, ser responsabilizado por um abuso de poder político, por exemplo, na utilização de recursos, de toda a estrutura mais facilitada em função do evento pandemia. Tiago, levando em conta essa mudança toda que a gente vivencia agora, por conta da pandemia, mudança de datas, mudança inclusive na própria lei eleitoral, os candidatos a vereador, por exemplo, devem certamente encarar uma das eleições mais difíceis da história, por conta, por exemplo, do fim da coligação dos partidos nas eleições proporcionais. Também o fato de não haver aquele modelo convencional de fazer campanha, comícios, cabos eleitorais, distribuição de santinhos, enfim. Que características você acha que podem pesar a favor dos candidatos nessa atual campanha e que possa resultar numa maior aceitação por parte do eleitor? Em primeiro lugar, Jefferson, é aceitar a realidade. Você não vence um cenário evitando-o, mas sim enfrentando-o. E é isso que tem acontecido. Infelizmente, a gente vem de uma cultura em que a gente tem uma resistência muito grande à mudança. Então você vê muito político aí, inclusive políticos já com larga experiência, dizendo, não tem como se fazer campanha sem sola de sapato, sem aperto de mão. Essa é a nova realidade. E muito possivelmente ficará, não digo com essa ênfase que nós estamos vivendo um momento de pico, mas muita coisa vai ficar. Então, depois que a gente experimenta, depois que, por exemplo, a advocacia está fazendo sustentação oral no meio de videoconferência, então o sujeito que está lá na zona rural,
um advogado que está iniciando, está no interior, seja lá onde for, ou num lugar distante, ele pode também colocar o rosto dele junto ao Supremo Tribunal Federal, fazer a sua sustentação oral. Isso é maravilhoso, isso democratiza espaços. Então, isso também, no que diz respeito ao processo eleitoral, com as redes sociais, dá uma janela enorme para a participação de pessoas que não tinham chance alguma. Por quê? Porque não tinham um público cativo, não eram grandes líderes, como, por exemplo, líderes religiosos, artistas e por aí lá vai, ou políticos tradicionais, com a grande base. Então, hoje, você tem a possibilidade, você veja aí que existem grandes artistas hoje, com, por exemplo, um número de seguidores 15 vezes, 20 vezes maior do que um presidente da República, e que eram paupérrimos, eram pessoas que viviam em extrema dificuldade, e que quando colocaram a cara, vamos dizer assim, na rede social, tiveram a empatia e a admiração das pessoas e se tornaram grandes celebridades. Então, isso é um veículo muito bom. Quer dizer, a chance que, por exemplo, eu, e jamais não tenho essa pretensão, mas apenas a título de exemplo, se você coloca a sua cara, a pessoa começa a gostar de você, você dialoga, traz as suas ideias, veja, quer dizer, é um custo bem menor de campanha, sem dúvida alguma. Você consegue fazer essa campanha e dialogar, levar as suas ideias, a sua visão de mundo, sua cosmovisão, para pessoas que estão em casa e querem acessar a hora que bem entenderem, que lhes for mais conveniente, e assim vai se moldando uma nova forma de se fazer política. Então, assim, não perca seu tempo, eu sempre digo isso ao pré-candidato, não perca o seu tempo questionando, não vai ser como antes, aceite, porque quando você compreende melhor, quando você tem um panorama mais claro, é mais fácil você decidir. Então, a realidade é essa, quer você queira, quer você não queira. Então, aproveite, potencialize a sua performance nessa nova realidade virtual, porque, sem dúvida, algumas chances podem ser exponenciadas. Maravilha. Muito obrigado, Tiago Aires, advogado eleitoralista, professor de Direito Eleitoral do Centro de Ensino Jurídico Renato Saraiva, múltipla e mestre em Direito Público pela UFBA. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes, Tiago. Bom dia para você. Um abraço, Jefferson. Um abraço, Fernando. Tudo de bom para vocês. Uma grande satisfação ter participado do programa. Tchau, tchau. E essa conversa toda também, você já sabe, vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h47 na Tarde FM.